foi realmente aniquilado na cruz? Essa é a pergunta que nenhum pastor quer responder de frente. Eles ensinam que ali foi destruído o diabo, o pecado ou até a lei. Mas será que isso tem fundamento no texto bíblico ou é apenas uma invenção religiosa? A palavra usada em grego, katargeo, significa tornar inútil, sem efeito e não destruir literalmente. Mas os púlpitos transformaram essa ideia em uma arma de medo. Dizem que, se você não aceitar a cruz, continuará preso ao diabo, ao pecado e condenado pela lei. O detalhe é que esses conceitos só fazem sentido dentro da religião cristã. O diabo não é universal. O pecado não é uma categoria da filosofia grega, nem da moral romana, e a lei mosaica não valia nada para os gentios. Tudo isso foi criado como um sistema fechado para gerar culpa. Quem foi realmente aniquilado na cruz? Essa é a pergunta que nenhum pastor quer responder de frente. Eles ensinam que ali foi destruído o diabo, o pecado ou até a lei. Mas será que isso tem fundamento no texto bíblico? Hebreus e a contradição? Hebreus 2,14 afirma que Jesus destruiu o diabo pela morte. Mas veja a contradição. Se o diabo foi destruído, por que Pedro escreve anos depois que ele anda em derredor como leão? Isso mostra que a ideia não é literal, mas simbólica. Só que para a religião, esse símbolo virou ferramenta de medo. O diabo é usado como um fantasma para manter o fiel em alerta constante. Sem essa figura, boa parte dos sermões evangélicos perderia a força. Na exegese percebemos que o termo grego aponta para anular poder e não para extinção. Hermeneuticamente, o autor de Hebreus apenas afirma que a morte de Jesus ressignifica o medo da morte. Mas a religião cristã transformou isso em um inimigo invisível que nunca desaparece, sempre servindo para controlar a mente do crente. Não é coincidência. O diabo só existe no cristianismo para amedrontar. Em Colossenses 2,14, Paulo fala que um escrito de dívida foi pregado na cruz. O termo grego, xerografon, indica um documento de acusação. Não é pecado, nem diabo, nem lei. Mas a religião cristã reinterpretou isso para ensinar que a lei foi anulada. Contradição: se a lei acabou, por que as igrejas cobram dízimos, exigem obediência e julgam costumes? A resposta é simples: porque a lei, dentro da religião, é usada como arma psicológica. A hermenêutica histórica mostra que Paulo usava metáforas jurídicas para convencer gentios, mas a teologia posterior pegou essa linguagem e transformou em dogma. O resultado é que milhões de fiéis acreditam que, sem a cruz, estão debaixo de condenação. Ou seja, o conceito de dívida espiritual só faz sentido dentro da religião cristã. Fora dela, não existe tribunal divino nem sentença eterna. É pura estratégia de controle. Paulo também fala em Romanos 6,6 que o velho homem foi crucificado, e em Gálatas 2,20 que já não era ele quem vivia. Mas tudo isso é linguagem simbólica, subjetiva. Não há registro histórico de um pecado que foi morto na cruz. O pecado como categoria só existe dentro da religião. Para os gregos o problema era a ignorância, para os romanos era a desordem social. Mas para o cristianismo tudo virou pecado. Isso cria um sistema de culpa permanente, onde o fiel nunca é suficiente e sempre precisa do perdão da igreja. A exegese mostra que Paulo usava metáforas para falar de mudança de vida, mas a religião transformou isso em condenação universal. Sem pecado, o cristianismo perde sua base. Por isso, mesmo dizendo que ele foi aniquilado, continuam repetindo que você precisa lutar contra ele todos os dias. Contradição que sustenta o medo. O contexto histórico da crucificação: se olharmos historicamente, veremos que Jesus foi morto por Roma como mais um rebelde. A cruz era instrumento político, não espiritual. Para os romanos, ali não foi destruído nem diabo, nem pecado, nem lei, apenas um homem incômodo para a ordem imperial. A religião cristã, porém, reinterpretou esse fato simples e doloroso em um evento cósmico. E, a partir daí, criou um sistema, o diabo como inimigo eterno, o pecado como culpa universal e a lei como fardo impossível. Esses elementos não existiam com essa força antes, mas passaram a ser usados para manter o fiel dependente da cruz e da igreja. A hermenêutica histórica é clara. O que houve foi uma execução política, mas o cristianismo transformou em narrativa mística carregada de medo. O único de fato aniquilado ali foi Jesus. Todo o resto é invenção religiosa para prender consciências. Então, meu irmão, precisamos ser claros. O diabo nunca foi aniquilado, porque ele só existe dentro da religião cristã como arma de medo.
O pecado nunca foi destruído, porque é apenas uma categoria inventada para manter o fiel culpado. A lei nunca foi anulada, porque as igrejas ainda a usam seletivamente para controlar. A única realidade da cruz é que um homem chamado Jesus foi morto pelo Império Romano. O resto foi teologia construída para dar sentido a essa morte e garantir o poder das lideranças religiosas. A exegese mostra que os textos são simbólicos. A hermenêutica histórica revela que o cristianismo inventou inimigos invisíveis para manter os fiéis sob domínio. E a conclusão é dura, mas libertadora. O único que realmente foi aniquilado na cruz foi Jesus. O diabo, o pecado e a lei são apenas fantasmas da religião para aprisionar a mente humana. Se você gostou deste estudo e quer mais verdades como essa, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você nos ajuda a levar a verdade para mais pessoas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.